Boa noite a todos. Meu Deus, já saiu. Grace, cadê você, Grace? Me responde aí. Grace? Amém? Então ninguém Do teu respondeu. sono aí, que está dando interferência. Vou desligar aqui. Melhorou? Boa noite. Melhorou, melhorou. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Ney, né? Acho que a maioria já me conhece. E aí, nós estamos começando a aula de hoje e eu quero perguntar sobre a meditação. Eu não salvei aqui no meu celular qual é o. Deixa eu ver aqui. Tu enviou, Samara, aqui para o grupo? Enviou? Enviei. No caso, é só pedir para alguém compartilhar o que meditou hoje. Não precisa tu olhar, não. É a pessoa que vai dizer. Por favor, alguém se manifeste e compartilhar o que meditou hoje, por favor. Gente, isso é aula prática e essa meditação vai ser cobrada todos os dias, viu? E depois, os que assistiram, estão assistindo depois, nós também vamos conversar lá no grupo para falar. É muito importante a meditação na escola de missões, viu? Por favor, alguém já meditou? Grace, tu meditou? Nenhuma? Então, fale o que você meditou. O teu microfone está desligado. Tá desligado o teu microfone. Deixa eu ver se... Amém? Já. Eu? Só uma. Isso, mas pode Só falar. uma vez. Tá bom. Depois eu vou puxar sua orelha. Tá dando para ver. Não tá dando para ouvir. Você está me ouvindo? Tô. Amém. Também eu estou lhe ouvindo. Comente o que Deus falou no seu coração, a prática e a sua atitude. A sua atitude. Ah, tá. Tá dando para ouvir? Que Deus falou sobre ele, Que Deus falou sobre que ele. Deus falou sobre você e uma atitude prática. Sim, eu já vinha tentando fazer a meditação já faz um tempo. Tá dando para ouvir? Tá. Tá. Eu já vinha fazendo a meditação já faz um tempo, né? Mas só que assim, eu ainda me desconcentro muito. Mas eu consigo perceber que quando eu sinto que eu tenho que mudar algumas atitudes minhas, e é pela meditação que eu consigo perceber isso, entendeu? Sumiu a imagem. Não estou entendendo nada. Não tô... Vocês estão ouvindo? Estamos te ouvindo, Grace. Pode falar. Sim, pois é. Aí eu consigo perceber quando eu estou tendo algumas atitudes assim um pouco por orgulho, né? Aí eu consigo perceber quando eu vou ler e meditar, aí eu consigo tentar querer mudar um pouquinho isso, entendeu? Entendi. Porque às Amém. vezes a gente age muito por orgulho, né? Eu ainda estou muito na fase assim do orgulho, que eu não quero fazer as coisas porque aquilo está me magoando, é orgulho. E aí a meditação ajuda para isso, entendeu? Isso, entendi. Certo. Já separou seu caderninho para ficar anotando isso? Sim. Tá bom. Então começa a praticar. E esse é o caminho mesmo, tá, gente? É para que vocês tenham essa prática, para que possam entender aquilo que Deus está colocando no coração de vocês, amém? Então tá. Vamos começar, vamos falar sobre oração. Eu acho que alguns já ouviram sobre oração, né? Mas a oração em missões é muito importante. E aí, passei a tarde hoje orando
e pedindo direção de Deus. Tem muita coisa, é muito extenso falar sobre oração. Eu pedi a Deus para que Ele me desse a graça, assim, para que eu traga algo grandioso de Deus, né, para vocês. E aí eu comecei a meditar, buscar. Separei 3 estudos, mas eu vou só fazer um. Qualquer coisa depois a gente pode comentar. 2 estudos, aliás, a gente pode comentar. E aí o título é o dever de orar sempre, né? Aí a gente fica ali naquele... O texto base vai ser Lucas capítulo 18, versículo 1, né? Que é o juiz iníquo. E aí a gente vai ler agora. Quem puder me acompanhar, Lucas capítulo 18, versículo 1. Contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, né? Ainda que eu não temo a Deus, nem respeite ao homem, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clame ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. E digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, Jesus ele quer mostrar um empenho constante, né? Ele queria levar aos seguidores o reconhecimento, reconhecerem que a necessidade de orar tem que ser contínua. A oração ela tem que ser contínua para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Aí ele citou essa parábola do juiz, né? O juiz ele não temia Deus. E aí essa viúva, né? Ela era incômoda. Ela chegava e falava. O juiz podia estar no, né? Vamos colocar no dia de hoje. Podia estar no mercado. Ela chegava lá: Senhor, faça-me justiça, né? Ou na praça, ou mesmo o juiz entrando no seu trabalho lá: Senhor, me faça-me justiça contra meu inimigo, contra o meu adversário. Então, o cristão ele tem que ter essa pegada, né? A gente cresce orando, e eu fui para mim a oração ela foi fundamental no meu começo de carreira de cristão, né? Encontrei uma galera que gostava de orar muito, e aí eu cresci muito, né? Nesse lance da oração. A oração ela tem vários tipos de oração, né? E aí Deus ele começou a encher o meu coração dessa verdade. Eu me lembro quando, até eu já comentei em outras aulas, eu vou só dar uma comentada de novo e a gente não vai ser igual a outra não, tá, gente? Eu comecei a crescer quando eu vi que eu comecei a ser um cristão importuno, né? Quando Deus ele começou a responder as minhas orações, né? Ele começou a fazer aquilo que né, satisfazer o nosso desejo e tal. E Deus ele começou a derramar essas coisas grandiosas em nossos corações. Foi quando eu li aquela passagem de Efésios 10:18, né, a armadura de Deus.
10:12, eu acho, 10:12, a armadura de Deus. E aí ele me respondeu uma coisa grandiosa, sabe? Eu desejei ter aquela armadura, né? Eu disse, renova minha essa armadura na minha vida. E aí eu fui num culto dominical, um culto de estudo, né? E aí Deus, ele, no final, né, teve o estudo e tal, e aí no final o profeta foi lá e disse, olha, Deus, ele está te dando uma nova armadura. E eu era um novo convertido. Aquilo ali foi uma coisa assim maravilhosa, sabe? Foi a experiência que me marcou na minha caminhada de fé, né? Eu pedi e Deus, ele ouviu a minha oração. Ela foi uma oração eficaz, uma oração que deu resultado. Então eu disse, rapaz, esse é o caminho, né? Sempre eu falo lá em Tessalonicenses 5:17, né? Orar sem cessar, orar sem desistir, né? Porque a oração ela tem um efeito, né? A oração ela tem poder, né? Jesus ele quando ele instruiu os seus 12 apóstolos, né? Que ele mandou de 2 em 2 com seus discípulos. Eles foram lá e ele disse, olha, eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, colocar mãos sobre os enfermos e orar, eles serão curados. Então, a oração ela tem que fazer parte da vida do cristão, né? E principalmente daquele que quer praticar missões, né? E a cada dia nós temos que estar revestido desse poder. O meu pastor Daniel ele costuma falar que a unção de ontem não é a de hoje. Então todos os dias nós temos que estar em oração, né? E tem vários tipos de oração, né? O crente ele deve ele perseverar em oração em todo o tempo até a volta de Jesus. Lucas versículo 7 e 8, né? No versículo 18, 7 e 8, vamos lá. Deus não fará justiça aos seus Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam e ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo vós que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, Jesus está dizendo que ele vai responder, né? Você pega aí, anote esses versículos, tá bom? Põe lá primeiro, né? O crente deve perseverar em oração em todo o tempo, até a volta de Cristo. Aí Lucas, né? Eu citei Lucas 18:1, né? Todinho. E aí ele cita os dois versículos, 7 e 8. Romanos 12:12. Vamos lá, me ajude aí. Romanos 12:12. Alguém quiser ler, pode se manifestar aí. 12:12. 12:12. Vamos lá. Alegrai-vos na esperança, seis pacientes na tribulação, perseverai na oração, né? Persevera na oração, busca, não aconteceu agora, vai acontecer amanhã, né? Ele deu o exemplo da viúva para esse juiz. Ele até comenta, o juiz ele não tinha temor a Deus, mas de tanto ela ser importuna, ela respondeu, né? Tem uma passagem que está lá em Mateus 5:7, que eu lembrei agora. 5:7, vamos ver aqui. Não, é o 7:7, desculpa. Só um minutinho, sério, estou muito enferrujado. A bondade de Deus.
Pedi e dá-se-vos-á, é 7 e 7, tá? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Qualquer entre vós, homens, que pedindo no pão a seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estais no céu dará bens aos que pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que aos homens que vos façam, faleis também a vós, porque esta é a lei dos profetas, né? E aí ele fala, vai se cumprir, entendeu? Vai acontecer, né? A resposta de Deus, ela vai vir, né? Eu estou falando da oração da petição, né? Você pedir, você vai receber, vai acontecer e tal, né? Acho que depois eu procuro, acho que está lá em Marcos, né? Pedindo com fé e não duvidando. Deixa eu só ver aqui, para a gente não se perder. Só um minutinho, galera. Marcos 11, 24, né? Tudo que pedires orando, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Né? Tudo que pedires e crendo, né? Crendo aí, né? Fala da fé. A oração, ela tem que fazer parte da fé também, entendeu? Mas vamos lá na oração. Então, vamos lá. Eu estou falando da oração de pedir, né? Da perseverança, do acontecer. Colossenses 4, 2. Colossenses. Aí você não colocou o meu microfone. Colossenses 4:2. Perseverar em oração, levando nela com ações de graça, né? Agradecendo, Senhor, obrigado, né? Por que vai acontecer. Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Né? Ainda vou entrar mais nesse assunto aí, né? Mais lá na frente. Efésios 6:18, né? A oração da Efésios 6:18. Vamos lá? 6:18. Orando em todo tempo, em toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo. O que é isso? Ah, pastor, como é que é esse orando em todo tempo? Mas eu vou ter tempo? Tem. Eu faço assim, eu estou aqui em casa, estou faxinando, estou limpando alguma coisa, estou fazendo alguma coisa. Essa oração em todo tempo pode ser em silêncio. Depois eu vou mostrar algumas orações em silêncio, a forma de orar, sabe? Estou ali orando, pedindo para Deus me cobrir, pedindo para guardar o meu irmão, pedindo para Deus abençoar nossa liderança, pedindo para Deus, né, derramar a bênção sobre os nossos amigos, nossos governadores, políticos, né? De tanto a gente pedir justiça de Deus, Deus ele está colocando a justiça no meio disso que está explodindo tudo, está mostrando mau caratismo em tudo que é canto. A justiça de Deus ela está se manifestando. Vocês estão entendendo? As coisas estão acontecendo. Sabe por que esse país, esse mundo ainda existe? Porque eu e você, nós praticamos a oração intercessória, né? Que pede pelo perdido, pede pelo amigo, pede pelo inimigo, né? Então, nós temos que praticar isso. Você que é missionário, mais ainda, praticar essas aí eu citei, né, 1 Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar, orar em todo tempo, né? Vamos ver como é que está a tradução desse aqui, 1 Tessalonicenses. Alguém tem uma linguagem diferente? Pode falar, a minha fala assim, pastor. Pode dizer.
Vamos lá. Ó, esse aqui é orar sem cessar. Tem outra tradução que eu queria citar. É orar sem desfalecer. Também tem uma tradução dessa. Alguém tem essa tradução aí? Amém. Vamos lá. Segundo tópico aí. Nessa vida a gente tem um adversário. Lucas, versículo 3, né? No 18, versículo 3. Vamos lá? Né? Cita o adversário, né? Ela não cita o adversário? No 3. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. Então, adversário é contra Satanás, né? Nesta vida temos um adversário, que é Satanás. 1 Pedro 5,8. Alguém pode ler para mim? Vamos ver se vocês estão afiados. Vou deixar vocês lerem. Ou eu vou ler? Eu já encontrei. Vai lá, Jeremias. Sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí eu vou completar aqui. A qual resistir firmemente na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós, irmãos, no mundo. Aí ele fala, né? Nós vamos passar por lutas, né? Nós vamos passar por aflições. Nós vamos receber sabe o que é bramar, né? É grito. É uma coisa que vai dizer assim: você não vai conseguir, né? Você não vai resistir. O diabo está furioso, ele vai vencer, né? Às vezes a gente, o diabo ele, mas se a gente está ali na oração, né? Aí a gente pode ser sóbrios e vigiar, porque o diabo está ao redor. Sóbrios, sobriedade. O que é sobriedade? Não é andar bêbado não, tá? Não é porque você anda bêbado não é isso não. Sóbrio é ser consciente do que você está vivendo na palavra de Deus. Tá? O pessoal está pensando que está falando para cachaceiro, não é não, tá? Sobriedade. Ter um entendimento da palavra, saber o que você está fazendo. Aí ele fala, vigiai, né? Então o que ele fala? Se vigiar, não peque, não erre, né? Não se distraia, porque o mundo está aí, o diabo ele está aí querendo um vacilo seu. Ele tá falando isso, sabe? Né? A oração que pode nos proteger do maligno. Mateus 6,13. Pode escrever aí, oração que pode nos proteger do maligno. Mateus 6,13. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o teu poder e a glória para sempre, né? A oração dominical. Não nos induza a tentação, mas livrai-nos de todo mal, né? A gente tem que estar pedindo, Pai, nos livra do mal, né? A oração dominical, né? Livra do homem sanguinário, né? Vem o teu reino sobre nossas vidas. Então, essa oração, ela tem que ser feita, né? A oração do Pai Nosso. Depois você pratique ela. Às vezes ela ficou um jargão, né? Ficou, Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso. A gente está orando sem entendimento, mas preste atenção como essa oração é completa, né? Vou só mostrar, vamos lá, né? Orando não useis vãs repetições, né? Não vos assemelheis como os fariseus, porque o vosso Pai sabei que vós, portanto, orai assim, né? Versículo 9. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu reino, né? Aqui você adora o Senhor. Aqui você entrou na adoração. Santificado seja o teu reino.
santificado é a tua palavra. Entendeu? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Venha o teu reino sobre a tua vida sobre mim. Ele está se entregando. E fazer a tua vontade é uma entrega. Eu estou me entregando aos pés do Senhor, né? O pão nosso de cada dia nos dás hoje. A oração de pedir, né? Abençoa o pão nosso para nossas vidas, para o nosso amigo, para o nosso inimigo, para o nosso companheiro. Perdoa as nossas dívidas. Esse aqui é importante, ó. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você tem praticado isso? A dívida não é só financeira, não. É as coisas erradas que a gente faz com o nosso próximo. As coisas que a gente... Os nossos erros, né? E aí a gente quer ser perdoado, mas a gente não perdoa aquele que nos machucou, né? O perdão... Eu me esqueci, a pessoa me falou, até domingo eu escutei, praticar perdão é ser você ser defraudado mesmo, sabe? Você foi chamado para viver o evangelho puro e verdadeiro. Um evangelho de perdão, de misericórdia, de saber que você está certo, mas você pode ir lá. E assim, não, para que a pessoa esteja bem, vai lá, não, me perdoe, porque eu errei com você. Entendeu? Então, nós temos que praticar isso. O evangelho, para que a gente tenha êxito, é um evangelho de espólio, é um evangelho de perca, é um evangelho que dói, é um evangelho que machuca. Ah, pastor, tu é masoquista? Não, não é isso. O evangelho que hoje a gente escuta por aí, né? Você pode todas as coisas, podemos todas as coisas, sim. Mas Paulo, antes de falar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele passou fome, passou nudez, passou naufrágio, perseguição, humilhação. Tudo isso você pode. Entendeu? Mas não, hoje é o evangelho do egocentrismo, né? Você pode, você tem que ter. Tem que ter o quê, meu irmão? Nós temos que ter Jesus para poder viver. Porque não adianta você alcançar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que vai adiantar? Né? Isso aqui é só uma introdução. Vamos voltar para a oração. Né? E aí, ele fala, perdoa as nossas dívidas como também perdoamos os nossos devedores. Ele está falando, ó, Senhor, eu também perdoo, quero perdoar, então me perdoa também. Amém? Não nos induz à tentação, livrai-nos do mal, porque o teu reino, o teu poder e tua glória para sempre. Amém. Amém? Vamos lá. Isso aqui foi uma citação que eu lembrei, né? Através da oração do Filho de Deus deve clamário pela justiça, né? Eu estava falando aqui. Outro tópico 4, oração perseverante e considera como fé, versículo 8. Vamos lá? Lucas 18:8. Ei, eu estou falando muito rápido, se tiver me corrija aí, gente, tá? Se vocês achando que eu estou falando muito rápido, vocês, pastor, fala mais devagar. Oi? Lucas 18:8. Vamos lá? A oração perseverante considera como fé. Né? Aí ele fala aqui, digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Né? Ele garantiu, né? Ele alimentou a nossa fé. Essa oração perseverante considera como fé, versículo 8. Né? Digo-vos que
depressa lhe fará justiça. Então, depressa, a sua oração perseverante, Deus ele fará justiça, né? Você vai ser aquela pessoa que vai ter êxito. Eu vou só fechar, não fechando aqui, uma outra experiência que eu tive, novo convertido também, isso me marcou muito e me fortaleceu, né? Nessa minha caminhada cristã, né? Nessa busca. Eu fiz uma oração assim. Eu estava numa chácara com um monte de amigos, né? E eu pedi assim que Deus ele mostrasse a convicção da existência dele, né? Que ele vinha me mostrar essa convicção da grandeza dele na minha vida, nas nossas vidas ali, né? Então a gente orou, né? Já era de madrugada. A gente teve uma oração muito boa, muito legal, sabe? E aí a gente ficou ali conversando, era na beira de um açude, né? Tinha uma árvore assim caída, a gente sentado na árvore e conversando. E o céu era de madrugada e o céu estava bem limpo, bem limpo. E aí apareceu 3 nuvens. E essas 3 nuvens, ela se transformou em três palavras, dizendo assim: Deus, Jesus e vitória. Sabe? Não foi assim, essa letra aqui parece com a letra A, foi escrita como letra palito, né? Letra de forma, o pessoal fala. Então todos que estavam lá leram. Parecia o dedo de Deus escrevendo. E isso me alimentou, isso me sustentou em tantas as lutas da minha vida, sabe? A oração, ela tem poder. A oração, ela te alimenta, ela te sustenta. Ela te direciona. Deus, ele não vai te decepcionar naquilo que tu vai buscar, naquilo que tu intercede, sabe? Deus, ele vai responder às nossas orações. Sabe, eu fico emocionado porque isso foi tão forte na minha vida, sabe? Das lutas que eu passei, das dificuldades, das percas, né? Das decepções. De tudo isso eu me lembrava das respostas dele, sabe? Na minha vida, através da oração, sabe? Isso me alimentava. Por isso que nós temos que orar e não desfalecer. Tópico 5. Nos últimos dias antes de voltar Cristo, haverá um aumento de oposição diabólica às orações dos fiéis. Alguém pode ler para mim lá 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Por favor. Capítulo 4. Isso, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores Amém. e a ensinos de demônios. Amém. Por causa de Satanás e dos prazeres do mundo, muitos deixarão de ter uma vida de perseverança em oração. Sabe, gente, as lutas, elas são comuns na vida do cristão, de qualquer pessoa, né? Não é porque que a gente somos santificados e separados por Deus, a gente não vai passar pelas nossas dificuldades. Se a gente vê os grandes profetas, os grandes líderes que se perseveraram, as pessoas que procuraram em prol do bem do outro, eles sempre foram perseguidos. Sabe? A gente tem exemplo de Moisés, ele tinha uma promessa. Desde criança ele foi perseguido. A morte, né? A mãe dele teve que colocar ele num cesto, né? Para que ele não morresse.
E ele foi um grande homem que fez a diferença no meio de Israel, né? Com 40 anos ele descobriu que ele ia ser o homem que ia tirar aquele povo do deserto, sabe? Ele foi perseguido. Ele foi perseguido pelo seu irmão Faraó, né? Ele foi julgado pelos seus irmãos no meio do deserto. Ah, nós passaremos fome. Entendeu? Então, as lutas que vêm em nossas vidas, se a gente for dar ouvido, nós vamos parar. Sabe? Nós vamos parar. A dificuldade financeira quer nos parar. A vida conjugal, né, quer nos parar. Né? A vida familiar, pai, filho, mãe, filha, quer nos parar. Entendeu? Com contenda, com discórdia, sabe? Tudo isso. Vai lá em Lucas 8,14. Eu vou lá. Lucas 8,14. Os que caíram entre os espinhos, esses são os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto não dão fruto com perfeição. Vou ler de novo, você entendeu? Os que caiu, aqui fala da parábola do semeador, entendeu? Aí ele dá esse exemplo no 14. Lucas 8, 14. Depois você para lá para ler ele todinho, né? O que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão frutos com perfeição, né? Não vai frutificar. Ah, porque eu não estou frutificando, né? Tem que ver isso aí, em que você está dando ouvidos, né? O que está acontecendo, né? O que você está passando, perceba, analise, né? A palavra diz: o homem analisa a si mesmo. Procure em oração. Deus, me mostra o que está acontecendo, o que é preciso eu fazer. Será que está vindo a arrogância, né? O orgulho, né? Que até a nossa amiga Grace, ela citou, ela está sendo tratada, né? Deus está falando com ela para ela buscar mudança. Mas por que Deus está falando com ela? Porque ela está buscando, né? Se você não buscar e não coisar, você vai ficar aqui no meio desses espinhos. Você vai ver a iniquidade, os erros, né? Parece que nesse mundo parece que o errado é o certo, mas não, meu amigo. O certo é o certo, e aquele que vive na palavra, ele vai perseverar e vai chegar na terra prometida. Você vai chegar, você vai para o deserto, mas você vai vencer. A água vai jorrar da rocha, o maná vai cair do céu, o mar vai se abrir, a nuvem de glória vai vir sobre você, a coluna de fogo vai vir sobre você. Nós temos que crer nessas escrituras que mudam a nossa história. Sabe, a gente fica no meio de roda ouvindo conversas, como a gente trabalha muito com pessoas, né? Eu escuto cada coisa, sabe? E a gente tem que ser mediador, né? Não é assim, tal. Mas às vezes a gente tem, às vezes dá vontade assim, pegar a pessoa, né? Para. Olha o que você está fazendo, né?
os orgulhos, sabe? As convicções erradas, sabe? Eu acho que tem que ser assim. Não, tem que ser o que a palavra fala. Se você é para andar em santidade, se é para andar em oração, é para andar. Jesus, ele não parava de orar. Se você for ver nos intervalos, ele ia ir para o monte sozinho. Ele nos ensinou que a gente tem que entrar no nosso quarto secreto, e no secreto ir para lá. Nós precisamos ter um tempo com Deus. E esse tempo com Deus é na oração. Você e Ele. Né? Eu não estou falando da oração comunitária, é você e Ele. O que Ele vai te direcionar, o que Ele vai te mostrar, aquilo que Ele vai fazer. Amém? Mateus 13, 22. Treze, 22. Vamos lá? Ó, mas quem foi semeado em boa terra, o que ouve e compreende a palavra, dá fruto, e tudo produz, 100, outro 60 e outro 30, né? Vou até acrescentar lá no Salmo 1º, né? Vamos lá, porque se está assim eu posso, né, vou citar até o Salmo 1º. Esse Salmo 1º, eu sou apaixonado pelo Salmo 1º. Já tentei colocar na minha cabeça, mas a cabeça do pastor Ney é um pouco complicada. Mas é isso mesmo. Vamos lá ler? Vamos ler ele todo. Né? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda vou repetir de novo, gente, desculpa. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, qual dá o fruto na sua estação própria. Tudo quanto fizeres, na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizeres prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não substituirão no juízo, nem o pecador na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Né? É uma aula isso aqui. Aqui você dá para falar um monte de coisa, sabe? Marcos 4,19. Mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas, as ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, né? E os que receberam a semente boa e terra são os que ouvem a palavra e que receberam dão fruto. Um a 30 e outro a 60 e outro a 100 e 100 por um. Amém? Então, a palavra, né? Ela está no meio da nossa oração. Nós temos que viver tudo. É um complemento, né? É um complemento do poder da oração. Eu achei uma coisa interessante aqui, eu quero também colocar, né? Eu estava estudando, estou estudando desde cedo. É muita coisa, se for falar de oração, é muita citação, é muita coisa. Mas eu quero falar do princípios e métodos bíblicos
da oração eficaz. Eu vou só falar por cima, e aí, se tiver alguma oportunidade, a gente pode falar mais um pouco, né? Quais são os princípios da oração eficaz? Para orarmos com eficácia, dizemos, devemos louvar e adorar a Deus para começar, e ser sinceros, né? Vamos lá? Salmo 150. Vou lá. Salmo 150. Estão entendendo, gente? Me corrija aí se tiver. Pastor, fale mais devagar, alguma coisa assim, tá bom? Que às vezes eu me empolgo e quero ir embora. Salmo 150, né? Louvai ao Senhor, louvai a Deus, ao teu santuário, louvai no firmamento, no seu poder, louvai pelos atos poderosos, louvai conforme excelente da sua grandeza, louvai com o som de trombetas, louvai com saltérios e harpas, louvai com adufes e flautas, louvai com instrumentos e com cordas, com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos alticinantes. Tudo quanto tem fôlego, louva o Senhor. Louvai ao Senhor, né? Começando para orar, né? Atos, capítulo 2, versículo 47. Louvai a Deus em cânticos de graças e todo o povo. E todos os dias os crentes, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam salvar, né? Aqui ele fala que os crentes eles perseveravam, ele entrava na graça, né? Esse versículo é tremendo. Depois vocês leiam aí, né? O capítulo 2 de Atos todinho, né? No 44, todos os criam e estavam juntos, diante de tudo era comum. Vendiam suas próprias propriedades, sabe? A oração era tão grande lá que o pessoal entrou na graça de Deus, né, que eles fizeram com uma comunidade. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, no partir do pão na casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, né? Então aqui tem várias coisas que cita, né, o louvor a Deus. Como devemos orar? Jesus assentou na sinceridade do nosso coração, pois não somos atendidos na oração simplesmente pelo falar de modo vazio, né? Mateus 6, 7. Vamos lá. Mateus 6, 7. Orando, não useis vãs repetições, como os gentios, que permanece, que por muito falem, serão ouvidos. Por muito falar, serão ouvidos. Não, tem que ser daqui, ó. Né? Aquilo que explode aí, você vai, ora lá. Aí você vai, coração incendiando, bota a mão no enfermo, bota a mão na... aí vem o poder de Deus, a resposta do Senhor, sabe? É dessa forma. Podemos orar em silêncio. Salmos, era isso que eu queria... Salmos, aliás, 1 Samuel, capítulo 1, 13. Vamos lá. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 13. Falando de Ana, né?
quanto por quanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli teve por embriaguez, né? Ana estava lá, sentada, clamando ao Senhor em silêncio. Aí o profeta Eli achava que ela estava embriagada, né? E ela lá se explicou e ele profetizou na vida dela. E aí nasceu o profeta Samuel, né? Em voz alta, Neemias 9:4. E Jesuí, Bani, Cadine, Sabanaias, Boni, Seribá. Aí tá falando, citando o nome do pessoal, né? Parece que eu tava orando em línguas. Brincadeira. E Jesuía, Bani, Cadmel, Sebananias, Buni, Serabias, Bani, Queranias, puseram em pé no lugar do alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Eles se levantaram e clamaram: oh, Deus, fazei justiça, Deus. Sabe? Eu me encho. Ezequias 11:13, né? Falar em voz alta, oração em voz alta. Ezequias 11:13. Ezequias 11:13. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benias. Então caí sobre o rosto e clamei com grande voz e disse: ah, Senhor Jeová, darás tu o fim ao resto de Israel? Sabe? Ele brandou lá. Ah, os crentes gritam. Tá aqui, ó. Tem uns que falam em silêncio, tem uns que gritam, tem uns que pensam em oração. Então, não vamos, né, criticar ninguém. Podemos orar nas nossas próprias palavras ou usando a palavra direta das Escrituras. Eu também gosto de usar as palavras das Escrituras, né? Nos piores momentos mais difíceis, eu usei o Salmo 91, né? O Salmo 18, né? O Salmo 18, tu é minha rocha, tu é meu porto seguro, tu é minha fortaleza, né? O Salmo 91, tu me guarda, que eu não venha tropeçar em pedra alguma, tu és o meu escudo, né? E o caramba lá, 10.000 à minha direita, né? O Salmo 23, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, sabe? Eu cito as palavras também, né? Eu gosto de fazer isso, né? Podemos orar em nossa mente, ou podemos orar através do Espírito, né? A oração em línguas, né? 1 Coríntios, capítulo 14 e 18. Vamos lá. Quatorze. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto.
Ó, a oração em línguas, para quem ora em línguas, tá? Nem todos oram, mas para quem ora línguas, a oração em línguas é para edificar a si mesmo, tá bom? Já está falando aqui, né? O que farei, pois? Orarei no Espírito, mas também orareis em entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeste com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém, ou sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizeis? Porque realmente tu dás o bem às graças, mas a outro não é edificado. Dou graças a meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos, né? A oração em línguas é para edificar a si mesmo, tá, gente? Não é para você chegar a pessoa orar lá em língua, a pessoa não vai entender nada. Só se ela tiver o dom da interpretação. Tá bom? Podemos até mesmo orar através de gemidos, né? Oração de gemidos sem usar qualquer palavra humana. Romanos 8:26. Vai lá. Oito 26. A mesma maneira também o Espírito ajuda-nos nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas mesmo o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Sabendo que o Espírito levará a Deus esses pedidos inundáveis, ainda outros métodos de orar. Cantar ao Senhor, né? Ou jejum, né? Cantar, vamos lá. Cantar ao Senhor. Salmos 92, 1 e 2. Vou pegar só esse aqui, eu vou dar para vocês anotar o resto, tá? Salmos 92, 1 e 2. Bom louvar o Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e toda noite a tua fidelidade, né? Efésios 5:19, anota aí. 19 e 20. Colossenses 3:16, né? Esse é falando da oração de adoração. A oração profunda ao Senhor será às vezes acompanhada de jejum, né? Vamos lá. Só um minutinho. Esdra. Cadê? Só um minutinho. Esdra 8:21. Tô procurando aqui, galera. Esdra 18:21. Não é 18 não, amados. Calma aí. Só um minutinho, calma aí. É 8:21, tá? Então, apregoei ali um jejum, junto aí o rio Avá, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda nossa fazenda. Então eles entraram em jejum, né, para interceder, né?
Neemias 1,14, anota aí. Deuteronômio 9, versículo 3 e 4. Lucas 2,37. Vocês estão anotando? Atos 14, 23. Né? Qual a posição... Tópico 3. Qual a posição apropriada no corpo na oração? A Bíblia menciona pessoas orando em pé, né? Que foi colocada lá. Neemias 9, 4, 8. Sentadas. 1 Crônicas 17, 16. Lucas 10, 48. Ajoelhados. Esdras 9, 5. Deuteronômio 6, 10. Atos 20, 36. Então, eu estou muito rápido? Hã? Tá. Acamadas, Salmo 6, 63, 6. Curvadas até o chão, né? Êxodo 34, 18. Salmo 95, 6. Prostrada ao chão, 2 Samuel 12, 16. Mateus 26, 36. De mãos levantadas aos céus, Salmos 28, 2. Isaías 1, 15. 1 Timóteo 2, 8, né? Aí tem as orações eficazes, né? Moisés orou, intercedeu pelo povo. Sansão, né? Juízes 16, 23, né? Sansão se arrependeu dos seus erros e ali ele destruiu um monte de gente. Deus respondeu a oração de Elias, não é isso? Que é citada lá em Tiago, né? A oração do justo. Né? Tem até também um estudo sobre a oração do justo. Né? Tem poderosa eficaz. Ele fala assim que Elias era sujeito às vossas paixões, igual às nossas paixões. Mas ele orou e fez chover, parou de chover por 3 anos e 6 meses. E a Bíblia relata que ele orou de novo. E choveu. E a Bíblia diz que ele e a terra deu o seu fruto. Entendeu? Deus vai responder as tuas orações, né? Oração de arrependimento, né? O rei Ezequias, né? Ele adoeceu. Isaías foi lá exortar lá, né? Ele estava morrendo lá, declarou a morte dele. 2 Reis 20, capítulo 1. Isaías 38, 1, né? Ezequias reconheceu que a sua vida era obra, estava incompleta, né? Então ele se arrependeu, ele orou diante de Deus e Deus prolongou a vida dele, né, por mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos de vida, né? 2 Reis, capítulo 20, versículo 2 e 6, Isaías 38, 26. E não há dúvida que Deus também, né? Daniel pediu ali, né? Daniel pediu também, né? Na cova do leão 6:10, versículo 6:10, 16, 22, né? Para ser livrado lá, né? Os cristãos primitivos, eles oram intensamente a Deus pela libertação, eles oram pela libertação de Pedro, né? Lá Deus ouviu a sua oração, né? Atos capítulo 12, versículo 3 e 11. Vamos lá conferir. Capítulo 12, versículo 3, 1, né? Vamos lá. 12, 13 e 11. E vendo isso, em grandes
Grandes os judeus, uns continuou mandando prender também Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, ocorreu na prisão e entregando 4 quartetos de soldados para que guardassem 40, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Pedro, pois era guardado na prisão da igreja, mas a igreja, em contínua oração a ele e a Deus, né? Aí lá, né? Eis que sobreveio, no 7, eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caírem nas mãos dos caldeus. E disse-lhe o anjo, mandou ele juntar as sandálias dele, saiu lá, né? Foi liberto. Conferi no 11, no 11. E Pedro, tornando-se, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e todo o que o povo dos judeus esperava. Então a oração, ela tem poder, né? Tais exemplos devemos fortalecer em nossa fé, enchermos de disposição para orarmos de modo eficaz, segundo o princípio delineado na Bíblia. Então você foi chamado para fazer a diferença. A oração do justo, né? Tem muitos seus efeitos, né? Eu vou passar disso, senão a gente vai parar lá para meia-noite. Mas é isso aí, gente. Então a sua oração, a oração do justo, realiza muitas coisas, né? Então persevere em oração, busque a verdade e a resposta do Senhor em oração, né? Eu também tenho outro testemunho para falar. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu fui comentar para uma pessoa e essa pessoa disse que isso era demônio. E aí ele falou dentro da palavra e eu fiquei tão desesperado, não fiquei convertido. Eu disse assim: meu Deus, será que eu estou endemoniado? Eu estou cheio de demônio nos coros. E aí eu fui para o quarto orar desesperado. Aí veio uma voz dentro do meu espírito. Mandou eu estudar lá 1 Coríntios 14, né? 13 e 14, né? E aí eu vi ali, aquilo ali me tranquilizou. Então, o Senhor, ele vai ser a tua resposta, né? Tem dúvida? Vá para os pés do Senhor, que ele vai te ensinar. Ore, pratique a misericórdia através da oração. Interceda, peça por esse país, peça por nós, peça pela Igreja de Cristo que está nesse mundo, né? Então, é isso que eu tenho para dizer hoje a vocês. Eu agradeço a presença de vocês que estão perseverando, a Grace, o Jeremias, né? A Luciane. Que Deus abençoe a vocês. Que Deus guarde. Meu amigo Eduardo, que está assistindo junto com a esposa. Amém. Já ia puxar a orelha dele. É só na preguiça aqui. Então, gente, vamos encerrar orando, né? E é isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida dos teus filhos. Eu quero agradecer por esse momento. Deus, quando eu falo sobre oração, me renova, Senhor, porque eu lembro dos teus feitos. Eu lembro que tu já fez e está fazendo, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Guarda cada um, Senhor. Livra do homem mau. Livra do homem sanguinário, Senhor. Venha o teu reino sobre a vida desses alunos, daqueles que vão assistir daqui a pouco, Senhor. Em nome de Jesus, vem sobre eles com teu poder. Livra, Senhor. Senhor, eu clamo a ti pela tua palavra ser manifestada no coração dos teus filhos e enchê-los com a tua verdade.
Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, que Deus proteja em nome de Jesus, que vocês sejam bênção nesses dias aí, em nome de Jesus. Amém. Aula encerrada, em nome de Jesus. Alguém quer tirar alguma dúvida, alguma coisa assim? Gente, fiquei tão empolgado falando de oração. Vamos lá? Pastor, eu quero saber em relação à apostila. E para a gente acompanhar, assim, fica melhor, né? Deixa eu te falar, a gente não tem apostila não, mas eu posso te mandar esse estudo, tá? É porque assim, é por inspiração e eu guardo umas coisas sobre oração, né? Então, se alguém quiser, eu vou enviar. Isso eu tirei da Bíblia de Estudo da Pentecostal, né? Porque nós ficamos à vontade a falar sobre isso. E aí eu tenho duas coisas posso mandar para você sim, tá bom? Posso mandar. Oi? Eu gostei muito da palavra aí, com esse roteiro, a gente pode fazer a meditação, né? Se aprofundar mais. Uhum. Tá. Mas a meditação, acho que a Samara enviou aí como é que é para meditação, tá bom? Ela enviou, eu escutei. Eu até anotei já aqui no meu caderno. Tá bom. Eu vou enviar. Se alguém quiser, vai no meu privado e pede. Tá? Eu vou enviar como PDF. Tá bom? Bom, Tá? Obrigada. Vou enviar tudo que eu salvei aqui. Aí você dá uma lida aí. Legal, tá bom? Tá Aí bom, qualquer dúvida. Essa última vez que eu citei aqui é outro estudo, tá? Mas qualquer coisa também eu vou salvar e mando para vocês. Tá, obrigado. Tá bom? Eu vou ajeitar aqui direitinho e mando. É porque é Tá da bom. minha Bíblia Pentecostal e eu gosto muito, ela fala muito sobre oração. E aí, em vez de eu usar a apostila, eu usei a da Bíblia, tá bom? Tá bom. Obrigado. Que Deus abençoe e boa noite a todos.